Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo no oitavo capítulo da série Do Zero ao Investimento. O tema é daqueles que, acelera o pulso. A caixa 3, potencial. É aqui que a estratégia parece deixar o território seguro para entrar numa espécie de selva, onde os retornos podem ser extraordinários. Podem, sem dúvida. Mas o que este material deixa logo claro é que essa selva, pronto, está cheia de perigos. Para cada potencial de ganho gigante, existe um risco de erro igualmente gigante. A Caixa 3 é um jogo de extremos e perceber isto é o ponto de partida. É exato. E para quem nos acompanha, o percurso até aqui foi muito metódico. Começámos com a caixa 1, segurança, a base de tudo. Depois, a caixa 2, crescimento, para construir património a longo prazo. Agora, a caixa 3 parece quase um laboratório de experiências. A minha questão é, porquê? Se as outras duas já fazem o trabalho pesado. Essa é a pergunta certa. E a resposta mais importante que as fontes nos dão é: esta caixa é opcional. Não é um passo obrigatório para se ter sucesso. Pelo contrário, é um nível avançado que só deve ser pensado quando as outras duas estão sólidas. E, acima de tudo, quando a pessoa já tem disciplina. É um complemento, nunca o prato principal. Percebido. É um extra. Sendo assim, qual é o objetivo concreto deste extra? O que é que se procura aqui que não se encontra na caixa 2? Basicamente, procura-se o que a Caixa 2 evita. Concentração. Os objetivos são muito claros. Primeiro, retornos acima da média do mercado. É a tentativa de vencer o jogo. Segundo, é uma aceitação consciente da volatilidade. Na Caixa 2, a gente tenta diminuir a volatilidade, aqui é o preço a pagar. E há um terceiro ponto que me parece o mais interessante: explorar oportunidades e temas específicos. Portanto, não estamos a falar de comprar o mercado, mas de apostar em ideias, tipo, acho que a inteligência artificial vai mudar o mundo. É isso. Exatamente isso. É onde o investimento se torna mais pessoal, mais focado. Mas essa concentração é uma faca de dois gumes, o que nos leva a uma parte do material com um título quase assustador. Uma verdade que convém aceitar. Só aviso sério, daqueles para ler as letras pequenas. O que é que temos de aceitar? Temos de aceitar a natureza do jogo. E a honestidade aqui é brutal. O documento diz que, nesta caixa, perder dinheiro não é um se, é um quando. As perdas fazem parte. As oscilações violentas, para cima e para baixo, são a norma, não são uma anomalia. E há uma frase que resume tudo. Aqui não há atalhos, nem garantias. É o oposto da mentalidade do ficar rico da noite para o dia, não é? Totalmente. É um aviso de que, para ter a hipótese de ganhar muito, temos de estar genuinamente preparados para perder. Só com essa mentalidade é que podemos olhar para os ativos desta caixa. Certo. O primeiro exemplo é o clássico: ações individuais. Na caixa 2, compramos um ETF, uma fatia de 500 empresas. Aqui não. Aqui dizemos: esqueçam as outras 499. Eu acredito que esta empresa vai superar todas as outras. É a diferença entre comprar o palheiro e tentar encontrar a agulha. E a lógica aplica-se a outras coisas. Pode ser um setor específico, como tecnologia, ou mercados geograficamente mais arriscados. O fio condutor é sempre o mesmo. A aposta é concentrada. Ok, a lista de ativos faz sentido. Ações, setores. Mas agora vem a pergunta que toda a gente está a pensar. E as criptomoedas? Onde é que elas entram? A resposta do material é inequívoca. As criptomoedas são um ativo por excelência da Caixa 3. E a justificação é muito clara. Primeiro, a volatilidade é extrema, muito superior à das ações. O documento fala em quedas de 80% ou mais em pouco tempo. É preciso estômago de aço. Sem dúvida. E o segundo ponto é a falta de previsibilidade, certo? Uma ação representa uma empresa que gera lucros. Com as criptos. Exato. Não há um fluxo de caixa, o valor depende quase só da procura e da especulação. A síntese que o documento faz é perfeita. Potencial elevado, risco muito elevado. Se um ativo encaixa nisto, o lugar dele é aqui. E isso ajuda a cimentar a diferença para a caixa 2. Sim, essa comparação é crucial. Na Caixa 2, a estratégia é de humildade. Admitimos que não sabemos quem vai ganhar, por isso compramos o mercado todo. Enquanto na Caixa 3, a estratégia é de convicção. É o oposto. É dizer, eu acho que sei algo que o mercado ainda não percebeu. O risco está todo concentrado. Por isso, se estivermos errados, o impacto é brutal. São jogos diferentes. E para entender este jogo, há um conceito que o material apresenta que é vital: a assimetria dos resultados. Isso significa que a distribuição de resultados não é equilibrada.
O que é que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que a grande maioria das tuas apostas na caixa 3 vai ter resultados medíocres ou perdas. Um pequeno grupo terá um desempenho razoável e um número minúsculo, residual mesmo, terá um sucesso extraordinário. Tipo retornos de 10x, 50x? Exatamente. O problema é que o retorno total de uma estratégia de caixa 3 bem-sucedida vem muitas vezes quase inteiramente desses poucos vencedores. Isso tem uma implicação psicológica que é brutal, não é? É brutal. Porque se a maioria das apostas falha, o que é que impede alguém de ficar, sei lá, obcecado em encontrar o próximo grande vencedor? Começar a tratar isto como uma loteria? Precisamente. E isso leva-nos diretamente ao capítulo seguinte do documento. As armadilhas comportamentais. Essa assimetria alimenta o maior perigo de todos. O excesso de confiança. Aquele sentimento de acertei uma vez, descobri o segredo, agora vou acertar sempre. É o clássico erro do casino. A pessoa aposta no número na roleta, ganha e acha que é um gênio. O cérebro não processa como sorte, processa como eu descobri o padrão. Com a caixa 3, um sucesso inicial, que é quase sempre sorte, pode ser o gatilho para a nossa ruína. E isso leva a aumentar as apostas, a abandonar as regras, a decidir com o coração. Exatamente. Leva-nos a confundir sorte com talento. É por isso que a palavra-chave aqui é humildade. A consciência de que mesmo quando ganhamos, podemos ter tido apenas sorte. Ok, vamos assumir que alguém tem essa humildade. A pergunta prática é: quanto dinheiro se põe aqui? As fontes dão umas balizas que são mais diretrizes do que regras. Para um perfil conservador, a sugestão é não passar dos 5% do portfólio total. Para um perfil moderado, talvez até a 10%. E raramente se deve ir além dos 15%, e isso já para perfis muito agressivos. A lógica é limitar os estragos, não é? É precisamente isso. A pergunta não é quanto posso investir para ficar rico, mas sim qual é o máximo que posso perder sem afetar o meu plano de longo prazo. E a regra de ouro é nunca, mas nunca, usar dinheiro de que se precisa. Dinheiro do fundo de emergência ou dinheiro que nos tira o sono. O que nos leva a uma mensagem de tranquilidade. Não é obrigatório ter uma caixa 3. De todo. E é libertador perceber isso. Muitos dos investidores de maior sucesso construíram fortunas apenas com as caixas 1 e 2. Fizeram-no com muito menos stress e menos tempo a olhar para o mercado. Portanto, para quem decide mesmo entrar neste jogo, o fator decisivo não é a ação que se escolhe, mas outra coisa. O título da secção seguinte diz tudo. Comportamento é tudo. Sim, chegamos ao coração da questão. Podemos ter a melhor tese do mundo, mas se o nosso comportamento falhar, o resultado é o fracasso. As fontes listam 4 regras. A primeira é genial. Definir as regras do jogo antes de investir. Decidir quando vender, com lucro ou prejuízo. Quando a cabeça está calma, não no meio do pânico. A segunda é aceitar as perdas. Interiorizar que elas vão acontecer e que não são um reflexo da nossa inteligência. Exato. A terceira regra é resistir à tentação de dobrar a aposta para recuperar depressa, o chamado revenge trading. E, por fim, a quarta, controlar as emoções para que as decisões sejam o mais racional possível. E a frase que fecha esta secção é, para mim, a mais poderosa de todas. Emoção destrói resultados. É uma verdade universal, mas é na caixa 3 que esta batalha atinge o seu auge. Sem dúvida. E com isto em mente, o documento resume o duplo papel que esta caixa pode ter. É como uma ferramenta muito poderosa. Na mão certa pode criar algo belo, na mão errada pode causar ferimentos graves. Do lado positivo, quando bem usada, satisfaz a nossa curiosidade, permite-nos aprender sobre novas indústrias e, com sorte, pode até melhorar a rentabilidade. Mas o reverso da medalha é muito mais perigoso. Quando mal usada, tem um poder destrutivo imenso. Corrói a disciplina, gera frustração e pode contaminar o resto do nosso plano. O risco maior não é financeiro, é comportamental. É uma ótima analogia. A caixa 3 é como a decoração da casa. Ninguém se preocupa com o quadro se as fundações estiverem a ruir. Exato. E isso leva-nos à lição final de toda esta análise. Que é? Simples, mas vai contra muita da narrativa que se ouve. Mais risco não significa necessariamente uma melhor estratégia. Há uma tendência para glorificar o risco, mas na maioria das vezes a melhor estratégia é a mais aborrecida, a mais consistente. Portanto, a grande conclusão é que a caixa 3 pode ter o seu lugar, mas nunca à custa de comprometer a segurança da caixa 1 e o crescimento paciente da caixa 2. A casa não pode começar a ser construída pelo telhado.
Precisamente, a base é o que garante que chegamos ao destino. A caixa 3 é, na melhor das hipóteses, uma tentativa de chegar lá um pouco mais depressa, mas com um risco muito real de nos despistarmos pelo caminho. E com esta lição, o material aponta para a próxima análise, que é como juntar as três caixas. Sim, o foco será muito prático. Como é que integramos isto tudo? Como dividimos o capital na prática? A ideia é sair de lá com um plano de ação completo. Parece-me o fecho perfeito. Mas antes de terminarmos, há um pensamento que esta análise me deixa. Força! Falamos muito sobre percentagens, 5, 10, 15%. O foco é muito no quanto, mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre a matemática. É uma excelente provocação. E qual seria a pergunta? De fazer assim mesma com total honestidade é: o meu temperamento está realmente preparado para a disciplina que este jogo exige? No fim de contas, a nossa força emocional pode ser um fator muito mais decisivo do que a percentagem exata que decidimos alocar.